Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 23 de setembro de 2020, às 14 horas. O primeiro processo em pauta é o item 168, é um processo por morte de repetitivos, esse paradigma craft multimodal de relatoria do conselheiro Silvio Renan. O resultado desse julgamento nós vamos aplicar aos itens 169 a 183 da pauta. Renan, você tem a palavra? Obrigado. Esse processo é de um tema já conhecido aqui no colegiado. Nós votamos tema praticamente idêntico, salvo engano, ou na sessão passada ou na atrasada, que é sobre retificações às informações prestadas, né, aduaneira, fora do prazo. Eu vou fazer uma lida, tentar resumir para os colegas. Então, traz-se a julgamento, processo administrativo de auto de infração de multa aduaneira, pela não prestação de informação sobre o veículo, carga transportada ou sobre operações que executar conforme previsto no artigo 107.4e do DL 3766. Conforme se extrai do auto, o contribuinte solicitou retificação a destempo dos dados ao conhecimento eletrônico, incidindo, né, segundo a fiscalização, nos prazos previstos no artigo 2250 da IN 800. Então, a fiscalização se fundamenta aí no artigo 45, parágrafo 1º dessa mesma instrução normativa, como também no ADE Corep 3 de 2008, que entendeu como punível essa conduta praticada de retificação fora do prazo. O contribuinte impugnou para a DRJ, foi mantido, a multa foi mantida e agora, recorrendo ao CAF, na verdade, ele inova em praticamente todo o recurso voluntário dele. Mas, como a aplicação do princípio da retroatividade benigna, nós já temos por várias vezes decidido que, por tratar-se de matéria de ordem pública, não haveria a preclusão, seria possível, inclusive, de apreciação de ofício, eu estou fazendo a apreciação deste item. Os demais que ele alega, ilegitimidade passiva, aplicação de denúncia espontânea e efeito confiscatório da multa, mais à frente eu vou explicar a desnecessidade de apreciação desses tópicos. Então, o recurso é tempestivo, já passando ao voto, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido. Eu trago a legislação de regência, tá? Artigo 107.4e, é aquela multa de R$5.000, nós já até discutimos que era por informação, enfim, a gente já teve uma grande discussão sobre isso. E a IN 800, ela de início trouxe essa previsão de prazo de 48 horas para prestar as informações, antes da realização da atracação da embarcação. É só um detalhe desse processo, não vai interferir no mérito, mas que como ele se trata de um período, até confirmar aqui, de fevereiro de 2009, esses prazos do artigo 22 não seriam aplicáveis, tá? Porque a IN 800, ela traz no artigo 50, de que esses prazos de antecedência do artigo 22, eles só serão obrigatórios a partir de 1º de abril de 2009. Então, qual era o prazo previsto a essa época? O próprio artigo 50 traz, no parágrafo único e seus incisos, que não seria 48 horas, bastava que fossem as informações prestadas antes da atracação. Então, isso não vai incidir, porque aqui nós vamos aplicar, pelo menos eu estou propondo a aplicação da retroatividade benigna. Então, expliquei essa questão do prazo mais brando do artigo 50 e vou passar a aplicar a tratar da aplicação da retroatividade benigna, explicando que, apesar de ser inovação o assunto, estou aqui conhecendo por ser matéria de ordem pública. Eu explico que o próprio artigo 45, parágrafo 1º, que foi justamente o fundamento para o auditor autuar, que é que diz que configura-se também prestação de informação fora do prazo, a alteração efetuada pelo transportador nos manifestos ICE. Eu estou na pasta 4 do voto, tá, onde está negritado e sublinhado. Só que esse parágrafo 1º, ele foi, inclusive, revogado, e não só isso, a própria Receita Federal, por meio da solução de consulta interna COSIT 2 de 2016, também está transcrito e negritado, confirmando que essas retificações de informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo, portanto, não seriam puníveis. Eu trago aí, tá bem claro nos autos, tá? Foi apenas uma solicitação de retificação de NCM, e aplico o artigo 106.2a, a lei aplica-se a fato pretérito quando deixe defini-lo como infração.
como precedente, até coincidentemente, Marcos Antônio Borges da 3003 é você, né, doutor Marcos? Pois pronto, estou utilizando o precedente do Marcos Antônio Borges, que fala justamente nesse sentido, que essa prestação de retificação fora do prazo não seria punível. Trago também agora o acórdão que essa turma julgou, da SEVA, né, que nós julgamos, acho que no mês atrasado, justamente nesse sentido, e por isso eu voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a infração em virtude do princípio da retroatividade benigna. Abaixo eu vou trazer umas considerações em vermelho, mas seria apenas caso a retroatividade benigna não seja aceita pelo colegiado, porque eu estou dizendo que os demais argumentos do contribuinte estão prejudicados, visto que a retroatividade benigna já resolve o caso. É como eu voto, presidente. Ok, Renan, claro o caso. E agora, quem não estava aqui, você citou como precedente, né, o precedente dele, né, então, discussão aí fica eliminada. Pedro, como vota? Com o relator. Cíntia? Acompanho. Renata? Com o relator. Marcos? Como você citou uma coisa de minha relatoria, para manter coerência, eu acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com o relator. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Aplica-se o resultado disso para os itens 169 a 183 da pauta. Obrigado, Renan. Próximo processo, 184, é de minha relatoria, Helman. Esse caso também é simples, é caso de denúncia espontânea e o questionamento também é aplicação de multa, dessa mesma multa, e o questionamento está sendo travado no judiciário. Então, aqui é concomitância. Me parece que foi que a ação judicial é da Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais. E tem nos autos a comprovação de associação dela. Então, já estou no voto. Recurso é tempestivo, contudo, conforme orienta a súmula CARF 1, não se conhece das alegações da recorrente relativamente à aplicação do Instituto de Denúncia Espontânea, desde que discutidas na ação judicial tal ajuizada por essa associação. A fiscalização imputou à recorrente a multa prevista no artigo 107.4, a linha E do decreto. Aplica-se a multa de 5 mil por deixar de prestar informação na forma e no prazo. A regulamentação da linha E está disposta na IN 800, aqui que eu transcrevo. Conforme relatado, a recorrente alega que estaria sob o manto de uma decisão liminar exarada pelo juiz da 14ª Vara Federal, processo tal, que garantiria a não aplicação da multa discutida no presente processo, pela aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. A ação foi ajuizada pela associação, a recorrente apresentou a declaração de que é filiada desde 99. Constata-se, portanto, que suas alegações recursais se referem à aplicação da denúncia espontânea. Aqui eu transcrevo a decisão lá da 14ª Vara Civil, que defere parcialmente a antecipação de tutela. Aqui no caso, gente, eu não tenho a inicial do processo, mas pela decisão deu para ver que é exatamente o ponto que está sendo debatido, a questão da aplicação da denúncia espontânea. Então, a questão da coincidência. Então, dessa forma, entendo que a decisão sobre denúncia espontânea levada a cabo nesse contencioso também está sendo discutida no âmbito da ação judicial em questão. Conclui, portanto, que o presente processo de ação judicial trata o mesmo objeto, qual seja a aplicação da multa por informação intempestiva e as consequências da denúncia espontânea. Então, nesse sentido, eu estou aplicando a súmula CARF número 1 e não conheço do recurso voluntário, né, como voto. Renan? Nesse caso, é interessante que até essa ação, eu não sei se é a mesma ação, proposta pela CTC, eu inclusive citei num dos meus julgamentos da SEVA, em que a DRJ baixou o processo em diligência para comprovar se o contribuinte, caso o contribuinte era acho que era transporte marítimo, no caso. Se ele era associado? Na verdade, pediu para ele comprovar que era parte do processo. E aí, o que ele trouxe como prova?
uma declaração da ACTC falando, olha, ele é associado, mas não confirmo que, como era o termo? Ele é associado, mas esta declaração não vale para fins de ações judiciais impetradas pela ACTC. E aí acabei até me utilizando de um precedente, que depois eu vou olhar direitinho qual é, que fala justamente dessa questão da inicial, né, que deveria comprovar que o contribuinte está incluído na inicial como polo ativo da ação. Tá, você fala quem que deveria comprovar? O próprio contribuinte, a réuma no caso, lá no outro caso, o outro contribuinte. No caso lá até foi bem específico, porque o contribuinte, na verdade, ele nem chegava a alegar isso, e pelo contrário, ele falava em que pese contribuinte não pertencer à categoria, enfim, estava bem confuso lá o processo, mas ainda assim eu entendo que aqui caberia ele comprovar de que é parte, que é polo ativo da ação. Eu vou até procurar o precedente que eu me utilizei. Você entende que nesse caso aqui, então, não há como a gente que é concomitante, não? Eu acho que caberia uma prova mais específica, Mineiro, porque simplesmente o fato dele ser associado não comprovaria. Eu vou até buscar rapidinho para eu fazer a leitura do precedente que eu me utilizei. Diligência para buscar essa comprovação? Não entendi. Sua proposta ali para diligência para trazer isso aos autos? Lá no processo foi baixado em diligência, para ser oportunizado ao contribuinte justamente comprovar ser parte integrante do processo. Foi a diligência, aqui o que veio aos autos é a comprovação da associação, né? Deixa eu ver aqui. A recorrente apresentou declaração da ACTC que seria filiada desde 11/11/99. Ela apresentou isso aqui no recurso voluntário também. Deixa eu olhar direitinho. Se ela é afiliada, teoricamente, me parece que a associação representa todos os seus afiliados. Se ela é afiliada... Isso que eu sempre fui né? Sim. Eu acho que eu até julguei há um tempo atrás algo nesse sentido também. A gente julgou vários assim nesse sentido. Você trouxe um julgamento da turma de Salvador, não foi? Foi, exatamente. Mas era algum negócio mais específico, tinha uma decisão do Supremo, do STJ, eu tô tentando me lembrar, não tô lembrando. Tá aqui, é o 3301007622, Salvador Cândido Brandão. Isso. Concomitância, ação proposta por ação civil, inexistência. O STF, em sede de repercussão geral no RS 573232, firmou o entendimento de que a legitimação processual da ação civil para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5º, 21 da Constituição. Também em sede de repercussão geral, o STF proferiu o entendimento que a eficácia subjetiva da coisa julgada, formada a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por ação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados que fossem, em momento anterior até a data da propositura da demanda, constante da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. Então, na verdade, existem algumas comprovações que por esse RE me parecem que deveriam ser exigidos do contribuinte para saber se de fato ele aproveita a coisa julgada. Seja para beneficiá-lo, se for uma coisa julgada boa, seja para aplicar concomitância e, no caso, vai prejudicá-lo, né? Isso. Na verdade, aqui os dois casos seriam, se, por exemplo, a gente fosse conhecer, né, e a gente teria que negar por conta da súmula, da denúncia espontânea. Essa questão da denúncia espontânea é súmula, né? Não, eu acho que o que o Renan está propondo seria uma diligência para ver se conhece ou não. Porque daí superaria ou não a questão da concomitância, se eu tiver entendido bem. Assim, qualquer um dos resultados na verdade, para o contribuinte seria melhor aqui a concomitância, né? Porque voltaria o processo, né? E tem isso aí, ficaria suspenso lá, né? Até a decisão definitiva desse caso. Então, porque se a gente for resolver aqui, aplica a súmula, né? Então, nesse sentido, o contribuinte, o melhor dos mundos é a concomitância, entendo eu.
Mas a proposta de diligência do Renan para trazer... É engraçado que é só para oportunizar o contribuinte. Aquelas questões de... Acho que era um negócio da Zona Franca, não era? Que tinha um negócio lá das... Lá a discussão é de mandado de segurança coletivo e os efeitos territoriais do mandado de segurança coletivo. Aqui é ação ordinária, né? Ação de rito ordinário. Então, daí a discussão é mais a questão da filiação e para quem vai aplicar ou não. E não qual que é o âmbito de aplicação no território, se é nacional ou não. Ok. Então, Renan, você propõe a diligência? Já que eu julguei dessa forma, presidente, eu acho interessante. E você tem a minuta dessa diligência aí? Como é que é? Você já propôs diligência em outro caso? Não, nesse caso, a diligência ela foi proposta ainda na DRJ para que o contribuinte comprovasse, só que ele não comprovou. Ele não comprovou ser parte, não tinha juntado na inicial, ele não traz nenhuma prova de que ele era parte da ação. Tá. É até um caso complicado, mas como é uma oportunidade para o contribuinte trazer prova... Não, mas essa prova ele não vai trazer, porque essa prova é contra ele. Não, mas se ele trouxer a prova, ele vai justamente provar a concomitância. Não. Se ele trouxer a prova, a concomitância. Tá, entendi. A prova que ele deu a autorização. Isso. Você tem os termos dessa diligência, Renan? Para eu não precisar de passar isso por voto de... A diligência que a DRJ realizou foi bem simples, presidente. Foi simplesmente comprovar a filiação e... Então, deixa eu colocar aqui, só um instante. Que eu vou... Ser parte... Eu vou abrir de qualquer forma a diligência, estou abrindo aqui, mas ela foi nos termos bem simples, não foi nada muito complexo, não. Tá, diligência para comprovar a filiação, não, comprovar a... Associação. Não, essa já tem. Não, eu tô dizendo os termos lá. Ela foi associação e ser parte do processo judicial, por essas duas exigências. Deixa eu pegar os termos exatos. Porque tem que ter autorização expressa segundo o Supremo, né? Então, isso. Você tem o número Supremo do ou STJ? Acho que é Supremo. RE, qual o número, Renan? E me dá o Salvador também, o acórdão. Tá. Que é beneficiária da referida ação coletiva. Esse foi o termo utilizado na diligência, para que ele comprovasse que é beneficiária da ação coletiva. Beneficiária da ação coletiva. Beleza. Isso. E o acórdão do Salvador é o 3301-007-622. E o número do RE que Salvador cita? Ele cita o RS 573-232 para Santa Catarina. E também é outro, esse é um. O outro é o RE 612043, Paraná. 043 do Paraná. Aí, no caso, ele inclusive decidiu pela nulidade da decisão da DRJ que tinha declarado a concomitância. Isso, é o mesmo caso aqui, converter em diligência. Ok. Fazendo essas adaptações, então, para evitar voto vencedor, eu vou adaptar, então, para uma diligência nesses termos que o Renan acabou de citar. Como vota, Pedro? Eu acompanho o relator, então. Já que você vai mudar, né? Isso. Cíntia? Eu acompanho. Renan? Acompanho. Renata? Acompanho. Marcos? Acompanho. Sabrina? Thaís? Com o relator. Então, com essas alterações, mudança de voto aqui na sessão, pelas considerações do conselheiro Silvio Renan, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. E esse resultado vai aplicar 184 até 195.
Só um instante. Agora o próximo processo é o 196 Santos Brasil, da Cíntia. E podia julgar o 196 e o 199, que também é Santos Brasil, né, Cíntia? Pode. Então, você tem a palavra para o 196, depois a gente julga o 199. Aqui trata-se de recurso voluntário, interposto contra acordo proferido pela DRJ de São Paulo, que julgou improcedente a impugnação. O processo ele se refere a auto de infração em face do contribuinte, que foi formalizado para exigência de imposto de importação e multa proporcional, em virtude dos seguintes fatos. Eu vou pedir para ler aqui só o que está destacado para sintetizar. O depositário operador portuário Santos Brasil, ele emitiu um certificado de descarga e informou que descarregou o navio San Nicolas sem o lacre de origem, e bem como apresentou uma ficha de controle de peso, apontando uma diferença. E no ato da vistoria aduaneira, foi constatado que as avarias, falta de lacre original e diferença de peso apontada no certificado de descarga foram as causas determinantes da falta de mercadoria apontada no demonstrativo de apuração de avaria. Só que, aí, inicialmente, foi identificado o transportador Maersk como responsável. Isso ocorreu através do processo administrativo, que foi julgado pela segunda turma da DRJ de São Paulo, pela improcedência do lançamento contra a Maersk por considerar incabível atribuição de responsabilidade ao transportador com base em termo de avaria lavrado pelo depositário sem atentar os requisitos estabelecidos por lei. O que acontece? Quando ocorreu a vistoria aduaneira, eles constataram que aquele lacre que o Santos Brasil colocou, ele não tinha aquele lacre que foi consignado no demonstrativo de no certificado, e a diferença do extravio aumentou de peso, a diferença de peso. Eu vou relatar isso depois com mais propriedade no voto. A contribuinte, ela foi intimada, apresentou o recurso voluntário tempestivamente e trouxe para o colegiado as seguintes matérias: que seja declarada prescrição, nos termos do artigo 8º do decreto 116.1 de 67, seja o auto de infração julgado insubsistente, seja anulada a multa e seja arquivado o processo de responsabilização do recinto alfandegário. O recurso é tempestivo e por isso tomo conhecimento. Aqui eu fiz uma observação que ele é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade com procuração outorgada nos moldes previstos no artigo 19, parágrafo 3º do Estatuto Social e item 16 da ata de reunião do Conselho Administrativo. Isso por ter um despacho de encaminhamento questionando essa regularidade da procuração, que foi conferido. A recorrente, ela pede pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 8º do Decreto-Lei 116/67, e que dispõe sobre operações inerentes ao transporte de mercadoria por via d'água nos portos brasileiros, delimitando sua responsabilidade, tratando de faltas e avarias, e assim prevê. Aqui eu faço a transcrição. Em síntese, eu coloquei aqui uma decisão do STJ de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, tá? Então, eu não estou acatando essa preliminar, porque o que pede se tratar de direito marítimo, o dispositivo legal em questão não se aplica ao presente caso, uma vez que versa especificamente sobre o direito de ação judicial,
e, portanto, é matéria estranha o lançamento de ofício contestado desse litígio. Ele prevê especificamente sobre prescrição, não sobre decadência. O direito de ação. Posso passar o mérito? Conforme relatado, verso litígio sobre o auto de infração, foi exigido o valor de R$ 58.376,88. A hora recorrente, ela emitiu o certificado de descarga, tá? E descarregou o navio em 29/11/2003, que chegou da origem sem um lacre, e apresentou essa falha. Eu peço para ir direto aqui nesse relato aqui que eu pontuei e grifei, porque aqui eu destaquei o que mais importa para o julgamento. Em 5/12/2003, quando da abertura do container para a conferência física da mercadoria, a autoridade fiscal somente observou que o container foi descarregado sem lacre, não sendo registrada a existência do lacre colocado pelo Porto Brasil, pelo Santos Brasil. Na ocasião da primeira pesagem, quando foi colocado o lacre do Santos Brasil, a falta era de 1.346 quilos. O peso da carga declarado no manifesto BL era de 15.696 quilos. O peso na descarga foi de 18 mil, foi verificado, né, esse peso, considerando a tara do container, né, de 18.230. E a recorrente, ela colocou o lacre SB, essa codificação aqui, que não foi encontrado na vistoria aduaneira. E o container, por ocasião da vistoria, ele foi descarregado com peso bruto de 18.230, ou seja, com diferença de 4.520 quilos a menor que o recebido pela Santos Brasil. A recorrente argumentou em sua defesa que a diferença maior do peso apurado pela fiscalização deve ter decorrido de erro na pesagem por ocasião da abertura do container, uma vez que, estando o lacre intacto, a hipótese de ocorrência de roubo ou furto de mercadoria no interior é totalmente improvável. Com isso, ela atribui a responsabilidade ao transportador. Por sua vez, o julgador de primeira instância, ele fez uma observação que me chamou bastante atenção, até para solucionar esse caso, que o termo de avaria do container consta apenas a assinatura do fiel depositário Santos Brasil. Entretanto, tal documento foi firmado apenas pelo emitente, estando ausente a ciência da autoridade aduaneira e do transportador marítimo, e o seu representante, que possui o direito de vistoriar o volume. Assim, embora o impugnante tenha verificado a divergência de peso e a ausência do lacre de origem, ele não comunicou o fato à autoridade competente, nem requereu a realização de vistoria aduaneira. Então, aqui eu estou invocando o decreto 4.343/2002, tá, em que, aqui com relação à vistoria aduaneira, que o volume que, ao ser descarregado, apresenta com diferença de peso, ele deve ser objeto de conserto e pesagem, fazendo ato contínuo devido à anotação no registro de descarga pelo depositário, e cabe ao depositário, logo após a descarga do volume avariado ou a constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio. E aqui, principalmente, o 593, que o depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim, por danos causados em operações de carga ou descarga realizadas por seus prepostos. Aqui, estou observando também a Lei dos Portos, Lei 8.630, tá? E eu estou concluindo aqui que a diferença de peso apontada entre o recebimento do container pela recorrente e seu descarregamento impõe a responsabilidade atribuída ao operador portuário, o qual assumiu a condição de depositário pelo tempo em que esteve de posse da mercadoria. Observo que apenas a comprovação da ocorrência de caso fortuito ou força maior seria passível de eximir o recorrente da responsabilidade sobre tal extravio, o que não ocorreu. Portanto, está correta a autuação direcionada à recorrente e mantida pela decisão de primeira instância, a qual deve prevalecer pelas razões acima demonstradas. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao recurso contrário. Ok, Cíntia, obrigado. O outro não é igual, não, né? Não. Ok. Alguma consideração? Renata, ela está
Parecendo Ela disse que caiu, né? Isso aí. Acho que não conseguiu voltar ainda. Então, o caso aqui, ele está bem delimitado, a responsabilidade por conta dessa diferença de peso, e o que me chamou a atenção foi a observação do julgador de primeira instância, né, de que o termo de avaria mencionado, ele só tem a assinatura do depositário. Ok. Renato, você está ouvindo? Eu não, estou ouvindo tudo. Estão me vendo? Não, você não está aparecendo, não. Tá cinza. Tava até mandando mensagem para você. Eu caí, mas voltei, peguei. Deve ter perdido pouca coisa do... Já escutei o voto inteiro da Cíntia. Enfim, vocês não estão me vendo, então eu vou sair e vou entrar de novo. Ok, vamos aguardar, então. Tá bom? Ok. Oi. Agora sim. Não, eu vou... Então, vamos votar? Então, Pedro, como vota? Como a recorrente não tomou as cautelas e as formalidades necessárias, eu acho que é procedente a autuação nela. Então, eu acompanho a relatora. Ok. Renan? Com a relatora. Renato? Com a relatora. Marcos? Acompanho. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Com a relatora. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Já que não é igual, Cíntia, vamos pular, vamos seguir a ordem, então. Depois volto em você. Ok? Então, o 197, Mercotrading, Pedro Bispos. Pedro, tem a palavra? Mercotrade. Já está aí, já. Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida com os devidos acréscimos. O presente auto de infração, no valor de 60 mil, foi lavrado face ao descumprimento da obrigação acessória de prestar as informações de dados de embarque de mercadorias para exportação, no Siscomex, no prazo estabelecido pela SRF. Conforme consta na peça impositiva, a autoridade fiscal fundamentou a autuação no artigo 107, inciso 4, a linha C e E, do Decreto-Lei 37 de 1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833 de 2003, bem como nos artigos 37 e 44 da INSRF 28 de 94. As folhas 14 a 16 foi juntada a planilha, na qual se verifica a existência de 12 navios viagens, 12 navios / viagem, cujos dados de embarque foram registrados fora do prazo de 7 dias estipulado pela RFB, cujas regras estão amparadas nas declarações de despacho de exportação, DDE, ali discriminadas. Foram também especificados o nome dos navios, as respectivas datas dos embarques e dos registros das informações extraídas de consultas ao sistema Siscomex. Cientificada do lançamento em 10 de 12 de 2008, a interessada apresentou impugnação em 30 de 12 de 2008, juntada às folhas 24 e seguintes, alegando em síntese que: A. Preliminarmente, entende que é parte passiva e ilegítima, uma vez que o agente marítimo não pode ser equiparado ao transportador para fim de imputação de responsabilidade tributária, com base nas disposições do Decreto-Lei 37/66. Cita a jurisprudência judicial e súmula 192 do extinto TRF. B. Acrescenta que a questão posta nos autos encontra-se amparada pelo benefício da denúncia espontânea, uma vez que comunicou os respectivos embarques sem que houvesse qualquer procedimento de fiscalização instaurado. Cita a jurisprudência administrativa e judicial. C. O auto de infração carece de total respaldo legal, uma vez que não há lei que defina o fisco, o que o fisco entenda como embaraço à fiscalização, tanto que o embasamento para aplicação da multa decorreu de atos inferiores, como a IN 28 de 94 e a notícia Siscomex 105, sendo-lhes defeso contrariar, restringir ou ampliar disposições de lei, em face do seu nítido caráter acessório. Ademais, não houve a necessária demonstração da vontade de praticar o embaraço à fiscalização. Cita a jurisprudência administrativa.
D. A multa prevista na linha E do artigo 107, inciso 4 do Decreto-Lei 37/66, dispõe que é aplicável àquele que deixar de prestar informações sobre as operações que execute na forma estabelecida pela SRF. Esclarece que prestou as informações referentes aos embarques de carga das 12 embarcações viagens, tão logo as mesmas foram recebidas dos exportadores. Ocorre que as informações nem sempre são obtidas pelo exportador e repassadas para a agência marítima no prazo exigido, pois o exportador depende de negociações com o exterior. Logo, cabe a penalidade imposta. A própria chefia da fiscalização autuante reconheceu que o prazo de 7 dias para inserção de dados de carga de exportação no Siscomex era incompatível com a realidade, através da Ordem de Serviço 5, de 17 de novembro de 2004, e publicação de Diário Oficial, 19 de 11 de 2004, que deve ser aplicada retroativamente ao caso em razão da retroatividade benigna. F. Requer que a autuação seja julgada subsistente, cancelando-se o crédito tributário exigido. Em face da publicação da medida provisória 497/2010, a contribuinte protocolizou expediente de folhas 85 e 86, requerendo a exclusão da penalidade em face do Instituto da Denúncia Espontânea, o qual deve ser aplicado ao caso em face do princípio da retroatividade benigna. Todos os números de folha citados neste acordo são atribuídos pelo processo. Ato contínuo, a DRJ São Paulo 1 julgou a impugnação do contribuinte nos seguintes termos. Então, tem os termos aí, foi negado o provimento ao recurso. Né? Em seguida, devidamente notificada, a recorrente depôs o presente recurso voluntário peticionando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito, repetindo os argumentos apresentados na sua impugnação. O voto. O recurso voluntário é intempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por registro intempestivo de dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação. O parágrafo 2º do artigo 37 da IN número 28/94 dispõe que a empresa de transporte internacional marítimo dispõe do prazo de 7 dias, tirar esses 2 aqui, para da entrada do embarque de mercadorias exportadas para prestar as informações sobre a carga transportada. O descumprimento desse prazo enseja a aplicação da multa de que trata o artigo 107, inciso 4, a linha E do Decreto-Lei 37/66, com nova redação do artigo 77 da Lei 10.833/2003. As informações de registro intempestivo de embarque de mercadoria destinada à exportação foram sintetizadas na planilha constante das folhas 14 a 16. Feitas essas considerações iniciais, passa-se a análise das pretensões da recorrente, que abordou os aspectos a seguir indicados, visando a insubsistência da autuação. Nulidade da autuação por erro no enquadramento legal da infração. Nesse tópico, aduz a recorrente que a fiscalização incorreu em erro na indicação do enquadramento legal, vez que indicou erroneamente como um fundamento da autuação o artigo 107, inciso 4, a linha C, quando deveria ter indicado a linha E do mesmo dispositivo. Aí tem o texto da linha C e da linha E. Assim, pleiteia a nulidade do auto de infração, pois existia um comando normativo absolutamente específico para a autuação apontada. Porém, os fiscais autuaram com base em norma genérica, embaraço à fiscalização. Não procede a alegação da recorrente. Conforme se pode conferir na descrição dos fatos constantes no auto de infração, a fiscalização, em verdade, se utilizou de ambos os dispositivos citados, conforme denota o trecho a seguir. Aqui tem o trecho e ele cita, de fato, aqui os dois dispositivos, certo? Embora a fiscalização tenha citado a linha C do citado dispositivo, entendo que isso não causou qualquer mácula ao processo, uma vez que restou comprovado nos autos que o caso se subsume à infração mais específica, constante na linha E, inserida no inciso 4 do artigo 107 pela Lei 10.833, relativo à prestação de informação de dados de embarque
de forma intempestiva por parte do transportador, que também consta do enquadramento legal indicado na descrição dos fatos, conforme anteriormente indicado. Assim, não tendo sido identificada qualquer das situações previstas no artigo 59 do Decreto 235/72, ensejadoras de nulidade, mantém-se o lançamento. Na verdade, afasta-se a preliminar, né? Essa aqui eu vou corrigir depois. Da ausência de descumprimento a preceito legal. Neste tópico, a recorrente alega que não há previsão legal a embasar a presente autuação. Tanto assim o é que os próprios fiscais autuantes, quando da exigência da penalidade de multa lançada no auto de infração, fazem expressa menção de que a mesma encontraria respaldo no artigo 37 da INSRF 28/94, combinando com a notícia Siscomex 105. Em face do princípio da hierarquia das normas, tratando-se a Instrução Normativa 28/94, bem como a notícia Siscomex número 105, de atos inferiores à lei, lhe é defesa contrariar, restringir ou ampliar suas disposições em face do seu nítido caráter acessório. Não procede a argumentação. A recorrente não atentou que a penalidade aplicada tem fundamento legal no artigo 107, inciso 4, a linha E, do Decreto 37/66, que assim dispõe. Mais uma vez está reproduzido aí a linha E, né? Que vocês já conhecem demais. E continuando aqui. No referido dispositivo legal, observa-se que a infração é aplicada àquele que deixar de prestar informações sobre o veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. A INSRF 28/94 nada mais fez do que estabelecer o prazo e condições autorizados por lei, não sendo ela em si o preceito legal instituidor da penalidade aplicada ao caso. Por disposição legal, o artigo 16 da Lei 9.779 de 98, a Secretaria da Receita Federal detém competência para dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo inclusive forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável. O descumprimento pelos contribuintes dessas determinações da Secretaria da Receita Federal ensejam a aplicação de penalidades pertinentes previstas em lei. Como já afirmado, a penalidade aplicada encontra o seu fundamento no artigo 107, inciso 4, a linha E, do Decreto 3766, não havendo assim qualquer inexatidão quanto aos fundamentos legais da autuação. Ausência de tipicidade e legitimidade passiva. A recorrente ainda argumenta que o dispositivo legal anteriormente reproduzido, 107, inciso 4, a linha E do Decreto 3766, não se prestaria para a aplicação da multa por ausência de tipicidade. Assim, segundo reza o dispositivo legal que servir de base legal para a aplicação da multa em discussão, esta só pode ser aplicada a se a autuada deixar de prestar informações na forma e no prazo estabelecido pela SRF. B, ao transportador internacional, a prestadora de serviço de transporte expresso e ou agente de carga. Conclui afirmando que, como não deixou de prestar informação no prazo e como a autuada não é uma empresa de transporte internacional, tampouco um agente de carga e muito menos operador de transporte modal, não há na espécie tipicidade legal para o seu enquadramento como sujeito passivo no lançamento fiscal da multa, de modo que a autuação não merece prosperar. De plano, afasta o argumento da recorrente de que, por ser empresa agência marítima e não transportadora, não estaria configurada a sua responsabilidade quanto à prática da infração lançada, pois há disposição expressa legal estabelecendo a sua responsabilização na qualidade de representante do transportador estrangeiro no país, conforme se confere o artigo 32 do Decreto-Lei 37/66. É responsável pelo imposto, né? E aqui é um inciso, parágrafo único, né? É responsável solidário, o representante no país do transportador estrangeiro. E tem aqui a IN 800 que define aqui o que é a base aqui do que é uma agência marítima, né? Uma agência de navegação. Está no rodapé.
Continuando. Evidente, então, que o agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro, é o responsável solidário com relação à eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira. Valendo ressaltar ainda que, em se tratando de infração à legislação aduaneira e em vista de que a agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, deve ela responder solidariamente pela correspondente penalidade aplicada, em consonância com as disposições sobre responsabilidade por infrações constante no inciso 1 do artigo 95, Decreto-Lei 3766. Está aí o artigo 95. A recorrente trouxe em sua defesa alguns julgados do STF e STJ que trataram da mesma matéria. Também cita o conteúdo da súmula 192 do extinto TRF, que, segundo seu entendimento, pacificou a questão no sentido de que o agente marítimo, quando do exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para os efeitos do Decreto-Lei 37/66. Ocorre que a citada súmula foi proferida sob uma base legislativa antiga e há muito superada, visto que, com o advento do Decreto-Lei 2472/88, que deu nova redação no artigo 32 do Decreto-Lei 37/66, o representante do transportador estrangeiro no país foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Da mesma forma, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a Lei 10.833/2003, que estabeleceu as penalidades administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior. Além do mais, posteriormente, em 24/11/2010, houve o julgamento dessa mesma matéria no RESP 1.129.430/SP, de relatoria do excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, julgado pelo STJ no regime do artigo 544-C, repetitivos, no qual foi decidido que somente após a vigência do Decreto-Lei 2.472/88, que o agente marítimo, no exercício exclusivo de suas atribuições, assume a condição de responsável tributário. Nesse mesmo sentido, tem sido a vasta jurisprudência do CAF, conforme exemplificam os seguintes julgados. Aí tem um julgado aqui de Tiago Guerra, de outubro de 2018, e outro julgado aqui de Felipe de Barros Resch, de 12 de fevereiro de 2020. Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva da recorrente por expressa previsão legal. No que se refere à ausência de tipicidade, observa-se que os fatos descritos pela autoridade fiscal se subsumem perfeitamente à infração constante do dispositivo legal da linha E do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 37/66, atinente à prestação de informações de embarque de mercadorias exportadas fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, conforme disposto no artigo 37 da IN-SRF 28/94. Os documentos que instruem o processo demonstram claramente a conduta ensejadora da autuação, com a demonstração em planilha dos DDEs, os nomes dos navios aos quais estariam vinculados, datas de embarque, data de prestação de informações e os dias em atraso para o registro tempestivo. Denúncia espontânea. A recorrente pleiteia que o Instituto da Denúncia Espontânea seja aplicado ao caso, pois as DDEs mencionadas na intimação foram inseridas no Siscomex muito antes da lavratura da autuação ora tratada, e bem antes do início do procedimento fiscal, conforme determina o artigo 138 do CTN. Quanto à aplicação desse instituto ao caso, o CAF recentemente publicou a súmula 126, na qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. Está aqui a súmula CAF 126, né? Como se sabe, as súmulas CAF são de observância obrigatória pelos membros desse Conselho, conforme disposto no artigo 72, anexo 2 do
regimento interno do RICAF, aprovado pela portaria 343, de 9 de junho de 2015. Próximo item. Inexistência de atraso inequívoco da fiscalização. Inexistência de atraso equívoco da fiscalização. A recorrente argue nesse tópico que não deixou de prestar informações no prazo em regulamento, pois tão logo as informações foram recebidas dos exportadores, foram informadas à SRF, conforme a documentação encostada aos autos. Afirma que as informações nem sempre são obtidas pelo exportador e repassadas à agência marítima no prazo exigido pela SRF, pois o exportador depende de negociações com o exterior. Todavia, conforme antes ressaltado, a recorrente deve obedecer aos prazos estabelecidos pela SRF, no exercício do controle aduaneiro que esse órgão realiza. A alegação da recorrente de receber as informações dos exportadores com atraso não é hábil para excluir a sua responsabilidade sobre a penalidade aplicada pela informação extemporânea prestada à Receita Federal. O relevante ao caso é que a hipótese de aplicação da penalidade ocorreu, pois restou configurado o atraso na informação e a recorrente não apresentou qualquer causa excludente que pudesse afastar a sua responsabilidade sobre o caso. Ausência de dolo barra prejuízo à repartição fiscal. Defende a recorrente que, para ser configurada a infração lançada, é necessária a demonstração da vontade de praticar o ato de forma dolosa, com o objetivo lícito de dificultar a fiscalização. Além do que, deve restar demonstrado pela autoridade fiscal a existência de dano barra prejuízo pelo atraso na prestação de informação. Tem-se que tais temáticas não foram suscitadas em sede de impugnação, não podendo, por isso, mas serem analisadas na instância administrativa por não se constituírem em matéria de ordem pública, tendo ocorrido a preclusão, de acordo com o artigo 17 do Decreto-Lei 7235/72. Desse modo, não se conhece desses temas por ocorrência de preclusão. Da ordem de serviço da Alfândega de Santos, número 5/2004. A recorrente afirma que a chefia da Alfândega de Santos, São Paulo, na pessoa do inspetor substituto, reconheceu por meio da ordem de serviço 5, de 17 de novembro de 2004, que o prazo de 7 dias para inserção de dados de carga de exportação no Siscomex era incompatível com a realidade, vez que permitiu a prestação da informação no prazo de 10 dias ocorridos da data de embarque. Pleiteia que a referida ordem de serviço seja aplicada ao caso. Observa-se que a referida ordem trata de autorização de registro de DDE no Siscomex no prazo de 10 dias após a data de embarque nos casos que especifica, conforme se pode conferir abaixo, né? Aqui tem os casos. Entendo que não há como ser acolhida a pretensão da recorrente, uma vez que ela não explica em sua defesa por que entende se enquadrar nas situações específicas citadas no dispositivo acima transcrito e tampouco trouxe qualquer elemento de prova nesse sentido. Okay? E o dispositivo, diante do exposto, vota no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Ok, Pedro, obrigado. Alguma consideração? Podemos ir para o voto? Então, Cíntia, como vota? Com o relator. Renan? Com o relator. Renata? Com o relator. Marcos? Com o relator. Sabrina? Com o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Agora é o 198, Rossetti, também do Pedro. Muito bem. Vamos começar. Por bem relatório, se falta o relatório da decisão recorrida com os devidos acréscimos. Trata o presente auto de infração de folha Stein, lavrado contra o contribuinte acima qualificado, com exigência de multa regulamentar, multa de controle administrativo das importações e multa de ofício do imposto de importação e IPI vinculados, no valor de R$ 81.713,70, pelo não cumprimento das condições do regime aduaneiro especial de admissão temporária.
contribuinte processou o despacho das mercadorias pela DSI número tal, sob aquele regime especial, com suspensão do pagamento dos tributos concedido nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, a inciso 2 da Instrução Normativa 285/2003, com vencimento em 5/12/2002. Tempestivamente, o beneficiário do regime requereu a prorrogação do prazo, que foi deferida e prorrogada até 5/3/2003. Em 9/5/2003, intimada a confirmar a adoção de uma das hipóteses de extinção do regime, prevista no artigo 319 do Regulamento Aduaneiro, decreto 4543/2002, e não se manifestando, foi lavrado o presente auto de infração para a cobrança das multas devidas, sendo os tributos objeto de execução do termo de responsabilidade. O autuado foi intimado e cientificado, apresentando sua impugnação em 27/7/2004, de Florestais, alegando que encaminhou a mercadoria para reexportação pelo Porto de Santos, São Paulo, conforme onde se encontra a mercadoria até a data da apresentação dessa impugnação, ficando retida pelo fato de que a aduana entendeu não tratar-se de uma reexportação, pelo fato de que o número de série dos carretéis eram diferentes daqueles que foram importados e admitidos temporariamente. Que trata-se de bens fungíveis, Código Civil Brasileiro, vigente à época do desembaraço, em seu artigo 50, onde o que importa é a quantidade e a qualidade do produto remetido, com as mesmas características técnicas e a mesma quantidade. Essas mercadorias não têm qualquer utilidade prática no processo produtivo da empresa e sem valor comercial para revenda, destinando-se única e exclusivamente a acondicionar insumos industriais, não tendo razão econômica para mantê-los no território nacional ou trocados. Traz a colação jurisprudência do Conselho de Contribuintes em 2 casos de drawback. Faz um longo arrazoado sobre a exigibilidade dos juros de mora com base na taxa Selic. Ao final, requer a improcedência da ação fiscal e, se considerado procedente o lançamento, que seja excluída a exigência de juros com base na taxa Selic. Diante do que constava na impugnação do contribuinte, esta turma julgadora, com o voto unânime dos demais julgadores dessa turma, converteu o julgamento do processo em diligência, conforme a resolução número tal de Florestais. O processo retornou à repartição autuante, alfândega do Porto de Santos, São Paulo, com a solicitação de esclarecimentos pela fiscalização diante da alegação do contribuinte. O resultado da diligência foi o seguinte: folha 209. O AFRF declarou que o pleito de prorrogação do regime foi tempestivo e prorrogado até 5/3/2003. Depois eu corrijo isso aqui. E que os DAF de Florestais foram realmente pagos conforme consulta ao Sistema de Informações da Arrecadação Federal, sinal 08, cujos extratos foram anexados às Florestais, declarando a impossibilidade de atestar que os valores arrecadados se referiram à multa regulamentar sob exame. Folha 233. Petição do autuado informando que o recolhimento realizado refere-se à multa acima citada, fazendo um demonstrativo alusivo. Comprovante de Florestais, folha 234, comprovante de pagamento do DAF, folha 274, despacho de fiscalização autorizando a reexportação das mercadorias após a realização da conferência aduaneira, folha de 275, quando da conferência o AFRFB designado informou ter constatado que os 70 carretéis não conferem com aqueles admitidos temporariamente, e o objeto do termo de identificação propôs a execução do termo de responsabilidade número tal, concomitantemente com a lavratura do auto de infração e termo de apreensão da mercadoria. Folha 278. O beneficiário do regime esclarece que não houve um controle das entradas e saídas do produto nas unidades fabris, em número de 5, e que, para o exportador estrangeiro, em diferentes números de séries nos carretéis que seriam devolvidos. Requereu o cancelamento da SD número tal, que foi cancelado pela aduana, folha 237, para ser providenciada a nova SD para a devolução da mercadoria.
folha 295. A AFRFB, em fine, declara: entendemos tratar-se da mesma multa objeto do auto de infração. Ou seja, o contribuinte comprovou que já tinha pago a multa, né? A multa por o descumprimento do prazo para reexportação do produto admitido. O contribuinte foi cientificado da diligência de folhas tais em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei 9784/99, manifestando as folhas tais, onde ratifica que promoveu o pagamento da multa regulamentar. Ato contínuo, a DRJ de São Paulo julgou a impugnação do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita. Então, foi julgado improcedente, né? Crédito tributário mantido. Em seguida, devidamente notificada, a recorrente depôs o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação, somente acrescentando à sua argumentação o pedido de nulidade do órgão recorrido, do acórdão recorrido, tendo em vista que ele teria deixado de analisar o seu principal argumento, qual seja o atendimento das condições de admissão temporária quanto à tentativa tempestiva de reexportação de bens na mesma qualidade e quantidade daqueles originalmente importados. Segundo entende, a referida omissão enseja a nulidade da decisão por cerceamento do seu direito de defesa, nos termos do artigo 59 do decreto 70.235/72. É o relatório. Então, passando ao voto. O recurso voluntário é intempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração lavrado contra o contribuinte com a exigência da multa regulamentar, da multa de controle administrativo das importações e multas de ofício de imposto de importação e IPI vinculados, no valor de R$ 81.713,70, pelo não cumprimento das condições do regime aduaneiro especial de admissão temporária. Noticiam-se nos autos os seguintes fatos que ensejaram a autuação. Aí eu vou ler aqui. A empresa submeteu a despacho de importação ao amparo da Declaração Simplificada de Importação número tal, registrada em 12 de 8 de 2002, sob o regime especial de admissão temporária, com suspensão dos tributos incidentes na importação, 60 carretéis de alumínio e 30 suportes de ferro, conforme descrito nas adições 1 e 2 da aludida declaração. As mercadorias destinavam-se a condicionamento de outros bens destinados à exportação, e o prazo concedido de permanência no regime foi de 3 meses, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, da INSRF 285 de 2003, com vencimento em 5 de 12 de 2002. Em 5 de 12 de 2002, a empresa solicitou prorrogação do prazo de permanência no regime por mais 3 meses, e teve seu pleito deferido com vencimento no prazo de permanência 5 de 3 de 2003. Em 9 de 5 de 2003, a empresa foi intimada a confirmar a adoção de uma das providências elencadas no artigo 319 do decreto 4543/2002 para extinção do regime de admissão temporária. A empresa tomou ciência da intimação em 12 de novembro de 2003 por intermédio de seu representante legal e não se manifestou. Considerando que o prazo para a permanência dos bens no regime de admissão temporária expirou sem que a empresa se manifestasse a respeito, requerendo sua prorrogação ou extinção, a fiscalização cobrou a multa pela falta de licença de importação, a multa pelo não retorno ao exterior no prazo fixado de bens ingressados sob o regime de admissão temporária, né, que já paga, bem como foi cobrada a multa de ofício prevista no inciso 1 do artigo 44 da Lei 9.430/96, com inciso 1 do artigo 645 do Decreto 4543 de 2002, conforme determina o artigo 682 do Decreto 4543 de 2002, de acordo com o auto de infração de folhas tais e tais. Depois eu vou corrigir. No julgamento ocorrido na DRJ, foi informado que a multa regulamentar prevista no artigo 106, inciso 2,
letra B do Decreto-Lei 3766 já havia sido paga, desde que o contribuinte apresentou documentação hábil aceita pela fiscalização como comprovação, no âmbito de diligência fiscal realizada. Restaram como matérias devolvidas a esta turma colegiada, portanto, as alegações da recorrente no que se refere às multas de ofício do imposto de importação e do imposto de produtos industrializados vinculado, a multa de controle a multa de controle administrativo das importações, a falta de licenciamento e a solicitação de correção do crédito tributário pela Selic. Ocorre que, segundo argumenta a recorrente, em sede preliminar, o ilustre julgador da instância COR teria deixado de analisar ponto fundamental da sua argumentação, quanto o adimplemento ou tentativa de adimplemento da admissão temporária. Por tal fato, o contribuinte pediu a nulidade do acórdão recorrido. No acórdão recorrido, o julgador se limita a fazer as seguintes considerações quanto às multas subsistentes. Restou ainda examinar as alegações da autuada no que se refere às multas de ofício do imposto de importação e imposto de IPI, imposto sobre produtos industrializados vinculado, e a multa de controle administrativo de importações. O contribuinte, em sua impugnação, apenas se deteve no cabimento da reexportação, cujo desembaraço das mercadorias não foi objeto de liberação pela aduana por ter sido constatado que os bens de saída não conferiram com os de entrada, conforme termo de identificação, embora da mesma quantidade e qualidade. Na sua digressão, em nenhum momento a autuada acarreou ao processo alegações e demonstrativos que infirmassem a seu favor a não exigência das referidas multas. Desse modo, trazemos à lide o disposto no artigo 17 do Decreto 70.235, de 72, com a redação dada ao com a redação do artigo 67 da Lei 9.532/97, que dispõe: considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Observa-se pela leitura do texto transcrito que, embora o julgador tivesse identificado a principal argumentação da recorrente visando o cancelamento do restante da autuação, ele deixou de enfrentá-la no voto proferido, bem como deixou de explicar por que desconsiderou esse argumento na análise das multas subsistentes. A recorrente alega que, antes de qualquer intimação fiscal, o produto em questão foi encaminhado para exportação através do Porto de Santos, São Paulo, local onde permaneceu por largo período de tempo em função de exigências indevidas das autoridades da Receita Federal. O motivo para a retenção da mercadoria pela autoridade fiscal do Porto foi a alegação de que os carretéis exportados têm números de séries diferentes dos importados e, portanto, não poderiam ser exportados com as facilidades dos produtos admitidos temporariamente. Mesmo não havendo qualquer base legal para tal argumentação, pois tratam-se de bens fungíveis, onde o que importa é a quantidade e qualidade do produto remetido para exportação, a liberação foi retardada pelas autoridades fiscais. Esse atraso, causado pela própria autoridade aduaneira, é que teria determinado o alegado inadimplemento do regime de admissão temporária. Entendo que o argumento utilizado pela recorrente, ou seja, que adotou todas as providências para reexportar mercadorias fungíveis às originalmente ingressadas no país, em mesma quantidade e qualidade, visando adimplir o regime, mas que esta não ocorreu exclusivamente por erro de interpretação da autoridade aduaneira, é válido para atacar as multas subsistentes e deveria ter sido analisado pelo julgador da instância COR quanto ao seu potencial para cancelamento das penalidades aplicadas ao caso. Dessa forma, entendo que a falta de análise de matérias relevantes constantes na impugnação não apreciada, com grande potencial de influência na solução da lide, causou prejuízo ao direito de defesa da recorrente nos termos do inciso 2 do artigo 59 do Decreto-Lei 70.235/72.
Aí eu reproduzo aqui o artigo 59. Como se sabe, o Decreto-Lei 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo federal, determina no artigo 31 que o julgador, ao decidir sobre a controvérsia, deverá expressamente referir-se às razões de defesa suscitadas pela recorrente. Em verbos, aqui, artigo 31, né? A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se expressamente a todos os autos de infração e notificações do lançamento objeto do processo, bem como as razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. Ademais, esse colegiado, à exceção de matérias de ordem pública, não pode se pronunciar sobre os temas suscitados pela recorrente e não analisados no acórdão recorrido, porque isto também se configuraria essenciamento ao direito de defesa da recorrente pela supressão da primeira instância julgadora administrativa. Nesse mesmo sentido, tem sido a jurisprudência desta turma colegiada que considera nula a decisão que deixar de analisar argumentos e provas essenciais à solução da lide. A exemplo do acórdão número tal, sessão de 26 de julho de 2018, de minha relatoria, votado por unanimidade para anular a decisão recorrida, sendo assim emendada. Isso aqui eu acho que foi um caso da Ambev, esse aqui. Certo? Necessita-se, assim, que a DRJ se pronuncie sobre o principal argumento de defesa da recorrente constante da impugnação apresentada, atinente a ter cumprido tempestivamente as condições da admissão temporária, mas que não foi completada por erro da autoridade aduaneira. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos para novo julgamento pela autoridade julgadora de primeira instância. É como voto. Ok, Pedro. Alguém tem algum questionamento? Nesse processo, pelo que eu entendi, o auditor, o julgador, ele não escreveu isso, mas pelo que eu entendi, ele raciocinou que o contribuinte, tendo pago a multa, ele estaria assumindo que houve, vamos dizer, estaria assumindo a infração, certo? Estaria assumindo a infração e isso seria prejudicial aos outros temas, como defesa das outras temáticas que ele suscitou, certo? Das outras multas. Ele não escreveu isso, mas eu suponho que foi isso que aconteceu, e aí ele não escreveu isso e, além disso, não analisou o argumento do contribuinte. Ficou meio estranho o voto dele. A dúvida é se, nesse caso aí de admissão temporária, né, tinha a previsão legal para reportar bem equivalente, né? Porque tem alguns casos específicos lá que você pode fazer essa reexportação de bem equivalente, né? Estão descritos lá, né? Mas isso não foi discutido, né? Ele deveria ter abordado essa questão no voto. Não, em nenhum momento o voto foi bem sucinto, né, da RJ, realmente. Não dá para entender direito como é que qual foi a conclusão dele com esse voto aí. Ok, Pedro. Então, Cíntia, como vota? Acompanho o relator. Renan? Com o relator. Renata? Com o relator. Marcos? Relator. Vocês ouviram? Ouvimos, Renata. Obrigado. Marcos? Com o relator. Sabrina? Com o relator. Thaís? Acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para anular o acordo recorrido e determinar o retorno dos autos para novo julgamento pela autoridade julgadora de primeira instância. Ok, Pedro, finalizamos então. Agora é o último item, 199, Santos, Brasil, de relatoria da Cíntia. Cíntia? Bom, esse caso é com relação ao roubo da mercadoria
Tá? A depositária Santos Brasil, ela comunicou o roubo através do boletim de ocorrência, tá? Que foi registrado imediatamente na delegacia de Diadema, da Polícia Civil de Diadema, e posteriormente foi encontrada a mercadoria, o container, só que com um container vazio, e com restos de embalagens e pallets. Só que ainda assim, apesar de consignar os fatos, o auditor fiscal, com um dever funcional, ele lavrou a multa, né, por extravio de mercadoria. Então, a multa do artigo 107 do Decreto-Lei 3766. A recorrente, ela foi intimada pela via postal em 12/2/2010 e apresentou recurso voluntário por protocolo físico em 12/3/2010, pelo qual pediu que seja declarada a nulidade do auto de infração, que seja julgada insubsistente a multa e que seja arquivado o processo em razão de configuração de caso fortuito e força maior, bem como de atenção ao princípio da legalidade. Conforme relatório, o recurso ele é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Com relação à nulidade do auto de infração, argumenta a recorrente que o ato administrativo contestado encontra-se eivado da mais profunda ilegalidade, pois não se pode aferir qualquer responsabilidade da recorrente à luz dos conceitos da culpabilidade e legalidade estrita. Considerando os fundamentos trazidos neste voto quanto ao mérito, deixo de apreciar o pedido de nulidade aventado em razões recursais, o que faço nos termos permitidos pelo artigo 59, parágrafo 3º do Decreto 70.23572. No mérito, conforme relatado, verso o litígio sobre auto de infração lavrado para exigência da multa regulamentar do artigo 107 do Decreto-Lei 3766, lançado no valor de R$50 mil. Em síntese, após a chegada do container, vinculado ao conhecimento de carga internacional, ao Porto de Santos, no navio Denali, foi descarregado em 11/10/2006, no cais operado pela Libra, e removido para o terminal da Santos Brasil, onde deveria ocorrer o seu transbordo para o navio Independente, em 17/10/2006, com destino a Vitória, Espírito Santo. Todavia, foi comunicado pela hora recorrente que o veículo que transportava o referido container havia sido roubado e, posteriormente, em 23/10/2006, localizado em Guarulhos, porém com um container vazio. A recorrente argumenta em sua defesa que, embora a empresa atue com toda a cautela necessária, utilizando na transferência de cargas entre as margens do porto organizado de Santos, precauções como a contratação de empresa de transporte rodoviário idônea, empresa de gerenciamento de risco para prevenir trabalho da transportadora, empresa de seguradora para garantir a carga transportada em caso de sinistro, foi inevitável a ocorrência do evento danoso. Com isso, pede a autuada pelo reconhecimento da situação de força maior, o caso fortuito, que foge ao controle e argumenta que a prova de sua boa-fé está no fato de ter imediatamente tomado a providência necessária para comunicar o sinistro. Não obstante as comprovações trazidas, a DRJ de origem, ela entendeu por julgar improcedente a impugnação, e aqui eu estou destacando o voto da DRJ, tá? Que, em síntese, ela concluiu que a Santos Brasil ela assumiu o compromisso de realizar a transferência da mercadoria que descarregou na margem do porto oposto, daquela onde se encontra o seu recinto alfandegado. Assim, assumiu o ônus, por conta e risco, de transferir a carga de um recinto para outro. Data vênia ao entendimento adotado pelo ilustre julgador de primeira instância, impera que sejam analisadas as informações imediatamente trazidas pela depositária à autoridade administrativa. Eu vou ler aqui só o que está destacado com relação à descrição dos fatos constante do auto de infração. Em 16/10, essa divisão de operações aduaneiras foi comunicada através da Santos Brasil, representada pelo coordenador de importação, do roubo do container. Foi entregue também pelo representante o relatório de sinistro, elaborado pela GV Assessoria,
onde descreve a análise do sinistro e o registro e aponta observações, conclusões, comprova o vínculo com a transportadora e sugere, inclusive, que sejam aperfeiçoados os métodos de monitoramento do veículo, autocargas, que fazem a coleta de contêineres. Posteriormente, foi protocolado a PCI, onde informa que na data de 23/10 foi localizado o contêiner em Guarulhos. O boletim de ocorrência emitido em 14/10/2006, ele foi anexado aos autos, bem como o relatório de sinistro e depoimento do motorista. Portanto, da análise desse litígio, é possível concluir pela ocorrência adequada comprovação do sinistro, o que resulta em flagrante configuração da excludente invocada. O decreto 4.543, que à época dos fatos regulamentava a administração da atividade aduaneira, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior, assim previa que a responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria é de quem lhe deu causa. E cabe ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, a indenizar a Fazenda Nacional. O 595, a autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou força maior que possa excluir a sua responsabilidade. E as provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer interessado no curso da vistoria. Aqui eu estou trazendo os ensinamentos do doutrinador de Plácido e Silva com relação à conceituação de caso fortuito ou força maior. E eu estou destacando que o artigo 95 do decreto 4.543 determina que a autoridade aduaneira, ao identificar o responsável, ela pode considerar a excludente. Por sua vez, o decreto 3766, ao tratar sobre a responsabilidade objetiva, ela fala sobre, constitui infração toda ação ou omissão, que não é o caso aqui, uma vez que não há nem culpa e nem dolo. O roubo é motivo de força maior, uma vez que atende aos requisitos de imputabilidade, inevitabilidade e irresistibilidade, conforme comprovado através do boletim de ocorrência e depoimento prestado perante a autoridade policial. Portanto, deve ser afastada a penalidade aplicada. Ante o exposto, conheça e dá o provimento ao recurso voluntário para afastar a penalidade aplicada através do lançamento de ofício, o qual deve ser cancelado com exoneração do crédito tributário. É isso. Ok, Cíntia. É caso típico de roubo comprovado. Hã? Não, responsabilidade no roubo de carga, apenas com o boletim de ocorrência e depoimento. Ele era o transportador, né? Ele estava como depositário. Depositário, não é transportador, não. Esse Tá. caso nós julgamos em janeiro um caso desse aqui na turma, o Marcos também deve ter julgado muitos desses casos, a Sabrina também, que esse caso é recorrente. Então, a questão é se é caso fortuito para excludente ou não. Eu só esclareço que, em nenhum momento, seja na autuação ou no julgamento, foi colocada em dúvida a ocorrência do roubo ou do sinistro. Ok. Pedro? Eu vou divergir, presidente, que eu acho que o que aconteceu faz parte do risco da atividade da empresa, né, da depositária, e eu entendo também que pelo ADI 12/2004 da Receita Federal, né, não considera o roubo como um caso fortuito ou força maior. Então, estou adotando esse entendimento da Receita Federal. Ok, Pedro. Renan? Eu acompanho a divergência, presidente, até citando o precedente da Câmara Superior, que fala justamente da questão até do caso fortuito interno. Né? Qual o número aí, Renan? É o 9303-009-407. 9303. Nesse caso, eu acho que resta ainda mais claro, já que o próprio transportador assumiu o ônus, né, desse transporte de uma localidade para outra. É o 9303-009-407. Até onde eu consegui encontrar é o último posicionamento da Câmara Superior. Por isso eu acompanho a divergência. Ok. Renata?
Eu acompanho a relatora. Marcos? Também tem esse entendimento aí sobre o ônus da atividade, que não seria força maior, e acompanha a divergência. Ok, Sabrina? Acompanha a divergência. Acompanha a divergência do Pedro. Ok, Sabrina. Thaís? Presidente, eu já votei casos assim, até onde eu sei, essa jurisprudência da Câmara Superior existe mesmo, que foi comentada, e ela é toda baseada na jurisprudência do STJ, que não existe mais, porque a jurisprudência do STJ sofreu uma mudança de entendimento em 2013, e desde 2013 o STJ é firme no sentido de que a responsabilidade do transportador, no caso de roubo, sim excludente das penalidades e também dos próprios impostos eventualmente aí cobrados dessa razão. Eu estou citando o ERESP 1.172.027 de 2013 da relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura e também o recurso especial 1.660.163 de relatoria da ministra Nancy Andrighi de março de 2018. Então, eu acompanho a relatora com essas considerações. Ok, Thaís, eu vou acompanhar a divergência, lembrando aqui que não é transportador, é depositário, né? Então a situação ela só muda um pouquinho. Nós julgamos aqui, no caso de transportador, um voto do Renan, que até a emenda é caso fortuito interno, e o que o Renan mesmo colocou, o caso da Transdata, em novembro do ano passado, eu estou olhando aqui, também foi por qualidade, então os membros que permanecem votaram da mesma forma. E esse caso já é debatido no CAF há muito tempo e eu sempre fui firme nessa posição, que isso é inerente ao risco do negócio, né? Então, nesse caso, foi por maioria. Então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas conselheiras Cintia Helena, Renata e Thaís. Preciso de um designado. Tá na sua vez ou tá na minha vez, Pedro? Acho que tá na vez do Tá na minha. Você já tem dois, né? Eu tenho dois. Eu tenho só um, então é minha vez agora. Ganhou. Preciso de nomear um próximo fazendário rápido, né, Pedro? Então, isso aqui foi por maioria. Ok. E com isso, o item 200 da pauta Unilever Brasil foi retirado de pauta. Deixa eu ver a pedido de quem. Por solicitação da PGFN. Então, fechamos a pauta do dia 23 de setembro de 2020 na parte da tarde. Então, eu dou encerrada a sessão. Peço por apoio encerrar a gravação.